The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd, e é único e é do Brasil. Pois, aqui é a Andréa Paz, portuguesa. Que susto! Que susto! Que susto! Não passa nada, primo. Não passa nada, primo, não passa nada. Aqui é Pedro, eu sou um médico do SUS. Eu sou neto de um vaqueiro e de uma bordadeira, filho de uma enfermeira e de um professor de história, e eu sou esse médico. Que maneiro, Olha aí, gente. que delícia. Olha aí que delícia. Uma caneca de mamica! Olha aí, Pedro. Pois é, né, Pedro? Quem era a enfermeira? Minha mãe é enfermeira e meu pai é professor de história. E a sua avó era bordadeira e o seu avô... Vaqueiro. Olha aí. Mas você mencionou pra gente que a sua mãe estava na fundação do SUS? Minha mãe participou antes do SUS aparecer na Constituição, houveram vários congressos de saúde para tentar elaborar o que seria o direito das pessoas a terem saúde, né? Isso é um direito? Não é um direito? É um dever do Estado, é um dever de cada um cuidar da sua saúde. Isso também caracteriza como a população vê as dinâmicas do Estado, né, para com a população. Então, minha mãe participou do Congresso de Saúde, que foi o 5º Congresso de Saúde, se eu não me engano, antes da fundação do SUS, que é na Constituição de 88. É, isso aí. Então, minha mãe esteve nessas lutas de enfermagem, que a maioria, muita gente era enfermeira, intelectuais, e a população também participou. Gente, olha como é recente, né? Pois é, A gente. gente não tem noção. É. E, gente, ó, vamos contextualizar aqui que nós conhecemos o nosso querido amigo na hamburgada. É que teve verdade. em São Paulo. A hamburgada da Seven Kings com a Juan Caloto. Estava lá nosso amigo Pedro. Conhecemos o Pedro. Foi tão legal aquele dia, né, gente? Foi maravilhoso. Aí conhecemos o Pedro contou pra gente o que ele faz, ficamos encantadas. E ele tem um bonito bigode, né, Pedro? Pedro tem um belo de um bigode. Gente, é de invejar. Nossa, o Alexandre fica louco com esses bigodes, gente, porque ele queria ter um bigode assim. Hoje, por acaso, teve uma coisa engraçada que eu atendo pediatria hoje. Só crianças, né? E aí uma criança que tem transtorno do espectro do autismo sempre passa comigo e ele diz, ai, que legal, hoje é tudo em homenagem a você, né? E eu não tinha entendido, porque a gente tá com o Novembro Azul, a gente tá cheio de bigode. E aí ele ficou super alucinado com isso, de ver o meu bigode nos lugares e achando que era uma propaganda ou que era uma homenagem pra mim. E eu ri tanto, assim, porque ele confundiu. Tudo isso é pra você. Todos esses bigodes são pra você. Mas peraí, Novembro Azul? O que é Novembro Azul, gente? Que eu não sei. Assim como tem o rosa, que é pra prevenção do câncer de mama. O Novembro Azul é prevenção de câncer de próstata. Ah, Isso. excelente, gente. Eu vi umas campanhas muito boas do tipo do excelente. Senhor dos Anéis. E Eu vi umas campanhas, você viu essa? hoje me mandaram. Já cuidou do seu precioso hoje? Ah, que legal, gente. É. Mas isso é recente? Ou já sempre teve? Eu que não sei. Não, tem há muito tempo, mas cada vez, na verdade, todos os meses tem uma cor. Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, o dezembro é vermelho, que é da consciência e da luta contra HIV/AIDS, né? Então tem essas lutas assim que acabam virando bandeiras e cada mês a gente tem algo para estar promovendo, de conscientização, de algo. Eu vejo muita gente comentar na internet dizendo assim, olha como é o médico do SUS, de pirona e casa. Ou então, olha, se for no SUS, o cara já morreu. Mas tem tantas coisas que tá dentro do SUS que a gente nem imagina. Por exemplo, a mudança de ter promoção de saúde ao invés de só enxugar gelo. Por exemplo, isso é uma coisa do SUS.
Então, antes de 86, né, de começar essas discussões que em 88 vai nascer o SUS, o Brasil era dividido assim: quem trabalha tem direito à saúde, quem não trabalha não tem direito. Então cai nas Santas Casas de Misericórdia. Então as Santas Casas de Misericórdia era tipo assim: ó, meu amigo, você vai morrer aqui mesmo, não tem jeito. Por quê? Não tem antibiótico, você não tem dinheiro para comprar antibiótico, você vai morrer de dor de dente. Beleza, então acabava que essa pessoa, por não ter acesso a um direito de saúde, ia morrer por causa de uma besteira. Por causa de uma coisa que é evitável. Morria por causa, às vezes, que batia o dedo num prego, não tinha uma antitetânica, nada disso, pronto. Morria porque se feriu com qualquer besteira. Morria Exato, por nada, gente. Não, e é tão legal ter você aqui, Pedro, porque, assim, a gente precisa, para as pessoas que, né, ainda vivem numa bolha, né, e não entendem o que é o SUS, né, porque é um dos maiores programas de saúde pública do mundo. Exato. A OMS coloca como o maior, né? O maior programa de saúde pública do mundo público é o Brasil. Nenhum país tem. O alcance que ele tem, né? O Brasil é muito grande. A malha, né, que cobre o país inteiro. O britânico, Inglaterra, é minúsculo, né? Em comparação ao Brasil. Exato. Então, a população que o Brasil abrange e a maneira como atende é muito diferente. Por exemplo, tem um senhorzinho que eu atendo numa comunidade de Carapicuíba. Então, é uma comunidade que tem problemas com narcotráfico, todos esses problemas que tem todas as periferias do mundo, né? Mas principalmente Brasil. E aí ele nunca foi pro centro de São Paulo. E ele morou a vida inteira em Carapicuíba. E ele disse: minha filha me chamou pra ir pra Inglaterra. E o que é que eu tenho que fazer, assim, de saúde? Eu, nada. E aí, ele tava com todas as medicações dele e ele voltou e ele me contou que ele tinha ido no hospital lá pra um atendimento, sentiu uma tontura lá e passou pra um atendimento. E aí ele reclamou tanto, ele falou assim: eu nunca mais vou falar mal do SUS. Porque ele sempre tava reclamando pra mim das coisas. E ele falou assim: bicho, lá o cara não me deu um bom dia. O cara não disse assim: você vai melhorar. Não teve nada positivo lá. E eu ri tanto porque isso é muito de cultura também, sabe? Então, claro que é uma visão fatiada de um cara, apenas um cara, que teve essa experiência, que pode ter tido milhares de experiências bem melhores na Inglaterra. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente acha, coloca tão baixo o SUS, e o SUS tem várias pernas, tem várias coisas que atua, e onde ninguém quer ir é onde o SUS vai. Porque se fosse tudo privatizado, por exemplo, uma comunidade ribeirinha nunca ia ter acesso à saúde, porque não vale a pena em renda, não vale a pena em lucro para uma empresa privatizada, né? Mas pro Estado, não. Exatamente. Quando as pessoas falam, tem que privatizar que vai melhorar. Mas eles só vão onde dá lucro. Gente, se privatizar, as pessoas que não têm acesso, não podem pagar, não vão ter saúde. É simplesmente não terão, exato. Mas é isso que eu queria falar sobre esse fenômeno. Porque o que acontece? A mídia, em geral, ela vai focar nos problemas. Então, o que elas veem sempre na mídia? A pessoa lá na fila de espera e tal, esperando pro atendimento, pessoas esperando. Mas o que acontece? Esse fenômeno, ele tem um nome. Ele se chama framing. É quando você pega uma coisa e você só mostra aquilo. Então, tudo que o SUS faz, as milhões de pessoas que ele atende por dia, eles não mostram. Então, o que as pessoas ficam com a ideia? De que o SUS é aquilo ali. É um lugar em que você só toma aspirina e dipirona e que as pessoas morrem na fila. Não tô dizendo que tem que esconder os problemas, mas tem que mostrar as coisas boas também. Quando o seu filho nasce, você vai lá fazer, o Brasil inteiro faz o teste do pezinho, é tudo pelo SUS, entendeu? Você vai vacinar seu filho, tudo pelo SUS. Tratamento para tuberculose, tratamento para HIV, tudo pelo SUS. O HIV, gente, o Brasil acho que é um dos únicos países que pagam o tratamento de HIV para a população. Isso é incrível, gente. As pessoas ficam chocadas quando a gente fala isso. Hoje em dia, por exemplo, um paciente passa num pronto-socorro, é de praxe, tá certo? Tem uma ferida que tá há muito tempo, eu desconfiei em algum momento, teste de HIV, conversa com o paciente, faz um teste de HIV. Então, uma coisa que desmistificou bastante. Dificilmente você chega um paciente e diz assim: eu não quero fazer o teste. As pessoas querem fazer check-up, querem que coloque, tá entendendo? E tem 60 anos, tem 20 anos, tem 30 anos, é casada, não importa. Então, esses check-ups e tudo isso, a gente transformou tanto dar a medicação pro paciente gratuitamente,
tanto tuberculose como HIV, que eram duas doenças contagiosas problemáticas e que são problemáticas em muitos países em desenvolvimento, principalmente do nosso nível socioeconômico, a gente tem uma resposta absurda. Hoje em dia o SUS atende tuberculose, vai agente de saúde na casa, ou o paciente tem que ir na unidade, ele tem que abrir a boca e mostrar que engoliu o comprimido. Então ele vai ter que fazer mesmo. Olha, eu vou trazer dados aqui, Pedro. Vamos, número. Adoro trazer números. Sim. Olha só, porque você vê lá, né? Aí a mídia só mostra, né, os problemas e tal. Mas o que ela não mostra? Gente, eu não tinha ideia, tá? Que o SUS realiza por dia mais de 2 milhões de atendimentos ambulatoriais, que é responsável por 80% dos transplantes de órgãos no país, 90% das vacinas aplicadas no território nacional. É muita coisa. Que é o PNI. O PNI, que é outra luta e conquista de direito da população, que é o Plano Nacional de Imunização. Então, por exemplo, o Papa Nicolau agora mudou no Brasil, tá certo? Mudou o nome, já não vamos mais chamar de Papa Nicolau, vai ser um procedimento similar, parecido, em que eu vou coletar HPV, vou fazer um estudo desse HPV. Se a paciente der negativo, ela cai para 5 anos para fazer o Papa de novo. Então, nós estamos falando de uma paciente, por exemplo, que iniciou a vida sexual com 18 anos, começou a fazer Papa Nicolau anualmente até uns 64 anos de idade. Isso era antigamente. Ela ia fazer muito Papa. Aí a gente mudou de novo. Não, vamos fazer o seguinte, se der 2 Papas Nicolau seguidos, normais, negativos para malignidade, então eu vou fazer a cada 3 anos. Agora, por conta da vacina de HPV que são dadas para meninas e meninos no Brasil, de 9 a 14 anos... meus filhos tomaram. Isso. E que teve muita polêmica no início, que poderia induzir a sexualidade da criança, é a vacina, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Gente, uma vacina. Uma vacina, meu amor. Gente, doença sexualmente transmitida, mas não é que a criança vai se beneficiar daquilo naquele momento, é pro futuro, gente. E tá agora, o futuro tá agora. Por quê? Porque é exatamente a vacina do HPV para principalmente as cepas desse HPV que são cancerígenos. Então nós estamos falando que hoje em dia, com essa transição, nós vamos ter uma mulher que faz um Papa Nicolau a cada 5 anos. Começa com 25, termina com 64. É bem menos exame invasivo, né? Nossa, gente. É uma vitória, porque homem não tem quase nenhum exame, mas mulher tem muito exame, então... Eu e minha irmã não tomamos essa vacina. E aí a gente também já tinha passado da idade de tomar. E aí eu fui lá e vacinei meus filhos. Pois é. Menos um problema pra eles, entendeu? Minha filha tomou também. Mas se você pode fazer prevenção, medicina preventiva pro seu filho, você acha que eu não vou fazer, gente? Isso é uma coisa que mostra como o SUS trabalha em todas essas partes. Ao mesmo tempo que faz o Plano Nacional de Imunização, tem um atendimento ambulatorial, tem as unidades básicas de saúde, tem os pronto-socorros, que são os que mais a gente vê, né, noticiar, mas também tem vigilância sanitária, também tem a Anvisa, que regulamenta medicações, suplementos, coisas do tipo. Então, nós temos, assim, várias partes, esse mesmo SUS. Até o INCA também, né? Isso, por exemplo, o SAMU está dentro do SUS. Hospitais e escolas, que são tanto o modelo acadêmico, como ao mesmo tempo o atendimento também é do SUS. Os hemocentros são do SUS. Os CAPs, que é uma outra coisa à parte, porque assim, a construção do SUS é a construção de uma ideia humanista, de acreditar que a saúde é um direito. E como a gente vai ter manicômio, como a gente vai ter hospital psiquiátrico, que antigamente era basicamente uma tortura para todos, com um plano, com uma visão de saúde como essa. Então, por exemplo, uma das coisas que o SUS transformou a sociedade brasileira foi essa. Não sei se vocês lembram, mas a escolinha do professor Raimundo tinha um personagem que chamava Barbacena. Nossa, eu lembro do Barbacena. Isso. E o Barbacena é um estereotipo de um paciente psiquiátrico. Então, em Barbacena, tinha um hospital psiquiátrico que tem um filme, um documentário brasileiro que chama O Holocausto Brasileiro, em que pegou e eles tiveram um levantamento do que faziam lá. E aí foi onde se expôs toda essa eletroconvulsão, sem ser terapêutico, para castigar o paciente, sem anestesia. Meu Deus, gente, que horror! Deus, que horror. Então, várias pessoas, na época da ditadura militar, essas pessoas foram levadas de suas casas. Quem eram, principalmente? Homossexuais, pessoas com TEA, autistas, inimigos políticos, pessoas que tinham alguma desavença com a pessoa importante, que tinha algum contato com alguém, jogava pra lá. Mulheres desobedientes, tem vários relatos sobre isso. Eu acho engraçado a frase, mulheres
mulheres desobedientes, que são Que as mulheres... loucura, né, gente? Com mulheres obedientes. Eram documentados assim. Aí você vai ver, às vezes, a mulher que queria tomar anticonceptivo. É isso. Tá entendendo? Então, essas pessoas foram levadas para centros psiquiátricos e tomar diazepam, clonazepam e tomar muito choque. Então, a visão que uma das grandes responsáveis é a Nise, que é uma psiquiatra alagoana, que é uma revolucionária, que diz assim, não é assim que a gente tem que tratar. A gente tem que tratar de outro jeito o paciente. Então, o CAPS hoje em dia, que é um centro de atenção psicossocial, ele transforma essa lógica. Ele transforma essa lógica de atendimento humanizado. Por exemplo, a gente vai ter o CAPS infantil, onde vai atender as crianças com TEA, com transtorno do espectro do autismo, crianças que têm transtorno de estresse pós-traumático, tá certo? A gente vai ter o CAPS para adulto, nós vamos ter um CAPS álcool e drogas, que atende bebida alcoólica, mas que atende também, por exemplo, jogo do tigrinho. Nossa, gente. Tá certo? Pessoas que têm ludomania. Então, o CAPS é um grande... E deveria ter mais, né? Foi muito prejudicado nos últimos anos, mas deveria ter mais. Então, o CAPS é como se fosse um postinho de saúde para saúde mental. O postinho de saúde nunca desaparece, né? A gente brinca que o postinho de saúde nunca tem alta e ele que vai coordenar todo esse cuidado. Para onde você pode passar no cardiologista, mas não deixa de passar no médico do postinho, por exemplo. Então, o SUS tem toda essa grande rede que ela se baseia na necessidade do paciente. Por isso que a gente volta para o começo. Por quê? Então, o que é que eu preciso mais? Eu preciso de transplante. Então, eu preciso de um centro de transplante. Cuidar da saúde mental ainda existe um preconceito, né? Se a pessoa fala que é atendido no CAPS, pronto, já é taxada de maluca. E não, ela simplesmente tá cuidando da saúde mental dela. Isso aí, pois é. Por isso que... Entendeu? Nossa, pois é, porque ainda tem tanto preconceito, né, com isso, né? A Tem. pessoa, eu não sou louco, eu não preciso de Não psicólogo, porque eu não sou maluco. Exato. É. A pessoa que tem neurodivergência tem que ser tratada lá. Pois é. O SUS é a maior revolução na história da saúde brasileira. E se não for mundial? Eu até queria falar uma coisa, porque assim, não que tenham falado isso, mas volta e meia tem alguém que vem com essa, né? Tipo assim, mas você defende o SUS, mas você tem plano de saúde e tal. Então vamos lá. A minha resposta, gente, é muito simples. A gente tem que entender o seguinte, que mais de 70% da população do Brasil depende do SUS, entendeu? Exato. Não Pessoas tem a opção. que não tem como pagar Não plano tem. de saúde. Não tem o privilégio de poder pagar pra ter um atendimento. Então, quando a gente fala de políticas sociais, quando a gente fala, sabe, de saúde universal, de educação, a gente tá falando assim, você tem que olhar pra fora de você, não é sobre você. Não é porque você tem plano de saúde que você pode pagar, que você não vai defender um sistema único pra quem não tem. Então, sabe, as coisas não são só sobre você, sobre o seu umbigo, sobre a sua realidade. Isso é uma coisa sua. Graças a Deus. O SUS não é sobre você. Beleza, exato. O SUS é pra quem não pode. Então aí a gente vê, por exemplo, um brasileiro que vem aqui e posta no Instagram. Não, gente, vocês viram isso? Eu tenho que falar. O garoto chegou aqui, ó. Aqui não tem saúde gratuita? Mas olha só, o preço deste caviar. O cara postou isso, gente, pelo amor de Deus. Então assim, sabe, você acha que a pessoa que está indo parir e não tem como pagar o parto, ou alguém que tá com câncer e não tem como fazer tratamento, tá preocupado com o preço do caviar? Exatamente, Sabe? gente. Então assim, isso é típico da A pessoa vai falar o que é caviar, né? O que é caviar? Não sei o que é, nunca ouvi nem falar. Já dizia Zeca Pagodinho. Eu não quero saber. Entendeu, gente? Então, assim, é esse tipo de coisa. Porque a pessoa vive naquela bolha e ela acha que o mundo é assim, né? Que todo mundo, né? É só querer, né? Se você não tem plano de saúde, você não quer. Então, aí fala aqui do preço do caviar. Aliás, não, gente, eu tinha que falar. Teve um cara que fez um vídeo no Instagram. Apareceu pra mim aleatoriamente. E, putz, eu esqueci o nome do cara, mas ele fez um vídeo assim. Filmes que não existiriam no Brasil. Você já viu esse? Breaking Bad tinha, né? O cara descobre que tá com câncer e não tem como pagar o tratamento. Aí com o SUS não ia ter esse filme. Não teria o filme. Não ia Ele não ter. precisa virar narcotraficante se ele pode fazer o tratamento pelo SUS. O SUS. O outro lá daquele filme do Dallas. É, com o Jared Leto, que Opa. ele tava com AIDS. Que é sobre HIV mesmo, é o começo das compras, né? Os caras fazem uma associação pra comprar remédio. Exatamente, porque o governo não dava e ele não tinha como pagar o tratamento. Aquele do Denzel Washington, um ato de coragem. Pra botar o filho na fila do transplante, ele tinha que dar um pagamento enorme, o plano não ia cobrir e o filho não ia pra casa. Ó, você não pode pagar. E o cara entra com uma arma pra entendeu? O Coringa, cortam a verba lá do CAPS. Ele não tinha o CAPS, o Coringa. Exatamente. Exato. Eles cortam o tratamento dele. Os filmes que não existiriam no Brasil. Não existiriam no Brasil.
Não, e serviço social. Quem trabalha no posto de saúde, quem trabalha na área de saúde, trabalha muito com serviço social. Serviço social é que, tipo, joga ele mesmo na sarjeta, né? E aqui no Brasil é o serviço social que mais acolhe, que mais abraça, tá entendendo? Quando dá alguma coisa errada no postinho, no hospital, as pessoas correm para assistente social para pedir ajuda. Ó, preciso de ajuda. Não consegui uma vaga, ou não consegui alguma coisa. É ela que também dá um braço, né? É claro, gente. Gente, as pessoas nos comentários do vídeo desse cara falavam, olha, se não fosse o SUS, eu não estaria aqui, porque eu não teria como pagar o meu tratamento de câncer. Exato. A outra falando, do problema cardíaco, entendeu? Gente, a medicação pra quem tem HIV é impossível pagar. Pois é. E todo mundo usa o SUS. Todo mundo usa o SUS. Todo mundo. Usa porque você vai no restaurante e alguém fiscalizou esse restaurante. Usa porque quando você vai no supermercado, alguém fiscalizou isso, a vigilância sanitária. Usa porque, por exemplo, as pessoas, você pode não querer se vacinar, mas às vezes o porteiro da tua casa se vacinou, a pessoa que faz serviços de limpeza no seu prédio se vacinou, tá certo? E aquele cara que é muito rico e que acha que é muito elegante, maravilhoso, e que ele não usa o SUS, até o motorista dele vacinado está protegendo ele. Exatamente. Porque quando as pessoas em volta dele estão vacinadas, ele está mais protegido. Ele tá protegido, é. A gente cansa de ver pacientes que têm renda, mas, por exemplo, tem uma doença que tem um gasto absurdo. Ele tem direito, ele vai, faz um laudo de alto custo para pedir uma medicação de alto custo. Então, até as pessoas que têm dinheiro também acabam pegando uma coisa ou outra, porque o dinheiro é muito relativo, né? Classe média alta se acha muito rico, mas na verdade nós, se passar um ano sem trabalhar... Um ano? Não pode passar nem 3 meses. Exato. Se você passa um ano sem trabalhar e consegue se manter, aí beleza, você é rico. Se você pode parar um ano assim, tranquilo, um ano sabático. Agora, se não, se você está escutando isso e você não consegue parar um ano, nem um mês, bem-vindo. Eu, como médico, e você provavelmente somos classe trabalhadora. Então, se parar de trabalhar, não consegue nada. Então, o SUS é maravilhoso porque até o cara que tem muito dinheiro tá dirigindo uma lancha, caiu, bateu a cabeça, quem vai pegar ele, arrastar ele é o SAMU velho. O SAMU velho vai colocar ele dentro do SAMU, vai levar lá para um pronto-socorro, para a UPA, vai atender ele e não vai cobrar nada. Às vezes não sabe nem o nome. Às vezes não tem identidade, não tem nada, não tem nem nome. E como ele é universal, serve também para um turista, um polonês que veio aqui tomando cachaça, também vai ser atendido pela gente. Gente, você sofreu um acidente na rua e você ficar desacordado, você vai acordar dentro de um hospital do SUS, com certeza. Exato. Exato. Então, mas aí você vê, 200 milhões de pessoas atendidas, e aí você vai e... Como você só mostra os problemas, as pessoas ficam com aquilo na cabeça. Esquecem dessas 200 milhões de pessoas que estão sendo atendidas como um todo, que né? tem problemas. Óbvio que É tem lógico. problemas. E Exatamente. aí a gente tem que pressionar e exigir que essas coisas sejam sanadas. Agora, não dizer assim, não funciona. Não funciona, tem que acabar. Pronto, Tem que acabar. acabou? Exatamente, porque vamos pensar assim, eu pedi no iFood uma comida que não presta, ou eu fui no médico que não serve, tá certo? Não foi bom. Eu vou deixar de ir no médico por conta disso? Não. Exato. Então, o problema do SUS não é o conceito de que é direito de saúde. O problema do SUS é financiamento. Financiamento, má gestão, é isso. Mas, de maneira geral, o conceito é absurdo de maravilhoso. Nós temos o SAMU helicóptero, nós temos SAMU embarcação, atendimento, serviço de atendimento médico de urgência e emergência, tá certo? Nós temos também atendimento de barco nos rios do Belém do Pará. Nós temos também atendimento na Amazônia inteira, com barcos, com embarcações para atender pacientes ribeirinhos, comunidades ribeirinhas. A gente está onde ninguém quer estar, né? Então, o SUS, ele vai para a periferia, ele vai onde ninguém consegue entrar, onde às vezes a polícia não consegue entrar. Eu faço atendimento onde não entra polícia, mas a gente entra do SUS. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou o médico do postinho, e aí tá tudo certo. Então, por quê? Porque o meu trabalho não é ser delegado, meu trabalho não é julgar, meu trabalho não é moralizar, meu trabalho é atender e reduzir danos. Trazer saúde onde ninguém está conseguindo levar a saúde. Então, não tem nada a ver com outras coisas. Por isso que é maravilhoso. Você vê, a mãe do Alexandre, né, ela foi tratada pelo INCA, sabe? Foram 7 anos, né, lutando contra um câncer e ela não tinha plano de saúde, né, não tinha condição de ter. E a gente ia com ela lá, entendeu? Pro INCA. Todo o tratamento dela, foram 7 anos, entendeu? Tudo lá de graça. Todas as cirurgias
que ela cirurgias, fez, tudo, entendeu? Se não fosse o Inca, Ela não teria morrido bem antes. Bem antes, ela não teve, né? Claro que o câncer dela era raro e agressivo, mas você imagina uma pessoa sem nem chance de se tratar. Exato. E ela viveu mais. Viveu ela, 7 se ela não tivesse anos. feito, ela teria morrido em meses. Exato. E ela viveu 7 anos mais. Primeiro, sinto muito por isso. Segundo, eu acho que o trabalho do médico, ele não é impedir a morte, assim, porque a gente vai falhar miseravelmente. Sim, pois é. Todas as vezes eu sou bem derrotado nesse aspecto, porque a gente perde em algum momento, mas eu acho que o médico é o companheiro para promover vida. Então, eu atendo pacientes paliativos e eu acho que o principal é trazer vida e trazer qualidade de vida e trazer dignidade até para o momento da morte. Sim. Então, por exemplo, a gente teve pacientes paliativos que estava tudo já para ser internado na UTI, o que é contraproducente, né? Paciente que já não tem uma perspectiva, que já está laudado, já tem tudo para dizer que não tem condições de continuar nesse sofrimento, né? Então, o que a gente faz é diminuir as dores, dar analgésicos e fazer acompanhamento. E na casa, às vezes vinham aqueles parentes que estavam brigados para conversar, pacientes que são evangélicos fazem seus hinos, pacientes que são indígenas fazem suas canções, paciente que queria ver o cachorro, tá certo? Ficar com o seu cachorro nos últimos momentos. Então, eu acho que sem o SUS também é sem dignidade nenhuma, porque às vezes não vai ter ninguém para segurar a tua mão, entende? E eu acho que o SUS, ele falha por não conseguir cobrir todo mundo, mas ele acerta muito pelo conceito, e aonde até ele consegue alcançar, eu me sinto realizado por participar disso. Gente, eu conheço gente que operou bariátrica pelo SUS, que operou mioma, que se não fosse o SUS, não teria operado mioma e já tava, sabe, tendo hemorragia e Vesícula. tava anêmica. Então, assim, são essas coisas que infelizmente não se falam, né? Aliás, Pedro, eu até vi, você mostrou um vídeo, né, de você atendendo uma senhora lá. Que bonitinho o Pedro atendendo, gente. Todo gentil. E ela toda feliz com você. Eu tenho várias histórias, assim, malucas, né, porque que o médico tem que sair um pouco do minha visão, humilde visão e individual, né? Eu tenho essa visão de que o médico tem que sair um pouco do patamar de Deus, né? Como tem aqui no Brasil, né? Ah, no mundo inteiro. Gente, isso é um problema de ego, gente. Probleminha de ego. Tem o ego do artista, o ego do médico. Não, enquanto vai mais aumentando a especialidade, aí deixa de ser, eu acho que eu sou Deus, né? E começa a ter certeza. Aí vai virando especialista, vai virando cada vez mais um negócio assim. Brincadeiras à parte, que eu quero dizer, tipo, essa visão também de o médico muito fora da humanidade, isso é ruim, porque coloca também a gente em um processo de como quase se fosse uma máquina para trabalhar. Então eu gosto de quebrar bastante isso, mostrar que eu não tenho essa distância. Então meus pacientes são muito acessíveis e por isso eles fazem muita brincadeira. Tem gente que vem e reclama que eu tô com bigode, por exemplo, que eu tenho que tirar esse bigode. Reclama do bigode? E tipo, normalmente ninguém tem coragem de falar essas coisas. E aí comigo conversa, senta. Às vezes eu tô almoçando num lugar, a pessoa senta do meu lado e diz assim, doutor, vem um exame aqui, dá pra o senhor dar uma olhadinha. Dá, né, gente? Eu tô com um pressentimento ruim com esse exame. E aí eu tô sentado comendo, então, tipo, eu entendo que é porque eu dou essas aberturas, né? Então, eu acho não, o SUS, ele tem alguns princípios. Um dele é a integralidade, atender o paciente com integralidade. E a atenção primária é você ver a saúde individual e a saúde coletiva. Entender o contexto dessa pessoa, né? Então, porque essa percepção de que a pessoa pensa onde os pés dela pisam, né? Então, eu entender a comunidade onde eu estou me ajuda a ser o melhor médico. Eu entender eles, perceber eles. Então, por exemplo, minha unidade de saúde básica tem um nome baseado numa senhora que fazia atendimentos lá, bem antigamente. E agora tem uma senhorinha, tá certo? Maravilhosa, tá certo? Que tá lá e tá fazendo trabalho, dando continuidade a isso. Então, a Judite, que foi a primeira, que é o nome do meu postinho, é uma visionária, assim. Mesmo sem ter letramento acadêmico e tudo. E ela atendia os pacientes psiquiátricos e fazia eles plantarem, tá certo? Fazia eles fazerem várias atividades lá, porque ela não tinha nenhum remédio, dava chá e tudo mais. Então, por exemplo, a gente utiliza esse lugar ainda, que é da comunidade, para fazer palestra, para fazer entrosamento com a comunidade. Então, a gente tem grupos, por exemplo, terapêuticos
para a promoção de saúde mental, junto com o psicólogo Leandro, um abraço pro meu colega Leandro. E aí, maravilhoso, assim. Isso é o SUS. O SUS do postinho não é só atendimento ambulatorial. O SUS não é só atendimento de sutura de uma pessoa que bateu a cabeça e está sangrando. O SUS é, por exemplo, isso. Grupos terapêuticos de promoção de saúde mental, grupos terapêuticos de pacientes com TEA, com TDAH. Então a gente faz vários grupos e consegue abranger a comunidade, e isso quebra muito o paradigma do médico de jaleco, só fica dentro do consultório, assina, carimba e renova a receita. O SUS é a maior revolução na história da saúde brasileira, e se não for mundial. E Pedro, em relação a pessoas trans, tem algum programa assim? Hoje em dia nós temos várias coisas para a comunidade trans, né? Por quê? Porque o SUS, ele tem vários aspectos que até eu posso falar mais quando a gente for falar, por exemplo, de intervenções dentro do SUS, o que é que eu posso fazer para melhorar o SUS, as críticas que a gente tem. Então, o SUS, ele tem uma parte que é o Conselho Popular. Os Conselhos Populares são pessoas votadas pela comunidade, eleitas pela comunidade, dentro das unidades básicas de saúde, que fazem reclamações sobre algo que elas querem mais atendimento, tá certo? Por exemplo, nesse caminho todo, as pessoas trans fizeram esse caminho também de reclamações desses conselhos populares. Cada vez mais teve ênfase, teve estudos, e os intelectuais foram trabalhando nos cadernos do SUS, porque o SUS, para você montar um postinho, para você montar tudo, tem caderno ensinando passo a passo, como eu faço tudo. E aí começou a aparecer, por exemplo, para grupos de pessoas trans, como faço para encaminhar, para começar a transição, o que é que ela precisa. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o CR Pop, tá certo? Janaína Lima, que é uma ativista aqui em São Paulo. Então, cada lugar seu vai ter uma referência, no qual tem atendimento de psicólogo, tem atendimento endócrino, tem atendimento de fono, tem atendimento de tudo, tá certo? Porque a gente está vendo de maneira integral. Claro, óbvio, esse processo, você pode estar pensando assim, a pessoa decidiu e tal. Não é assim, não é do nada. Então, é acompanhamento sério, de mais de um ano, que vai acompanhando com o psicólogo, com tudo, e vai ajudando essa pessoa a se sentir melhor. Então, basicamente é isso. E até onde ela quer fazer a transição, é até onde ela vai fazer. Pelo SUS, faz cirurgia plástica para acompanhar esses pacientes, faz tudo. Então, tudo que ela tem direito, porque é um direito à saúde. E até o tratamento hormonal, né? Isso. Por isso que tem o endócrino, porque é um direito à saúde. E a pessoa precisa se sentir bem. Olha que legal, gente. Tanta coisa, né? Você vê. Por que não se fala mais disso, gente? Por isso que a gente quis aqui falar tanto com você. É um programa de utilidade pública. A gente tem, por exemplo, lá pacientes que são trans e que é muito legal, assim, porque como o SUS tem esses espaços e a gente vai criando esses espaços, por exemplo, às vezes conversa e fala assim, vamos chamar as mães. E a gente chama as mães dessas pessoas trans para poder fazer grupos, para se entender melhor. São sessões que, teoricamente, deveria, às vezes, por exemplo, a gente chama, vamos chamar assistente social para a gente falar só de documentação? Senta, faz isso. Onde é que o hospital particular vai fazer isso? É difícil. Pois é. Ah, não vai. Tá entendendo? Por exemplo, para TEA, para TDAH, aí tem que buscar o laudo, tem que ser tudo uma trabalheira, né? Então, você vai e vai, a mãe diz assim, eu fui lá no tal lugar, no horário tal é melhor, pega um ônibus tal, e aí vão criando também comunidade, vão criando fortaleza, porque tem vínculo. Então, essas pessoas trans têm mais facilidade de ser aceitas, porque às vezes uma mãe que não tá aceitando bem, não entendeu bem, porque é um baque também, né? Ela vai fazer o processo, a mãe vai fazer o processo de luto daquela pessoa que antes ela outrora conhecia, que tinha expectativas, e que agora vai criar outras expectativas. Isso que você falou de luta é interessante, né? Eu até vi uma psicóloga uma vez falando isso. As pessoas acham que luto é só quando tem morte, né? Porque o luto é a perda de algo, né? E como eu vou encarar essa perda? Agora, Pedro, você, no seu dia a dia, assim, né? Em termos das dificuldades, assim, que você enfrenta, o que você acha que no seu âmbito aí, né? O que poderia ser melhor? Eu acho que tem algumas coisas que a medicina não alcança. Assim como algumas coisas que a unidade não alcança, assim, e que deveria estar dentro, né? Dentro dessas coisas são a gestão, né? A gestão política. É muito difícil você estar todo o tempo transicionando com essas mudanças de política, mudanças de personalidade política. Hoje em dia é muito difícil também aguentar representantes políticos de diversas partes tentando angariar através de mídia, gravando você no celular,
para tentar, tipo, vamos ver o médico dormindo, vamos ver, não tem ninguém aqui nessa unidade, né? E que muito mais são cortes editados, né? E que as pessoas não entendem como funciona, por exemplo, um pronto-socorro, que não é como se fosse um guarda do exército, né? Tem momentos de descanso, tem momentos de atendimento, e cada um atende um setor, então às vezes um setor tá tranquilo, o outro não está, né? Assim como se fosse imaginar uma lojinha. O cara que é estoquista, o cara que organiza os materiais de venda, às vezes tá parado, né? E às vezes você olha de longe e diz assim, putz, esse cara tá parado, tá fazendo nada, mas ele passou o dia guardando coisas, né? E aí, às vezes você vê uma pessoa que tá trabalhando, você diz, esse cara tá trabalhando muito. Às vezes ele recém começou. Então, tem muita coisa de representante político, né? Vereadores, deputados, que tentam angariar algum capital político em cima às custas de uma indignação produzida, né? Eu sei que tem muitas filas e tem muita gente que denuncia filas e fraudes dentro do SUS. Tá certo, tá maravilhoso, tem que fiscalizar mesmo, mas eu acho que tem que fiscalizar sem sensacionalismo, né? Sem colocar câmera na cara, sem essa ameaça, essa coação que existe. Esse é um ponto. O outro é que cada vez mais a medicina vai correndo para um lado de a saúde em geral, né? De tentar entender os contextos dessas pessoas. Então, por exemplo, pobreza é um indicador hoje de saúde, né? Cada vez mais aceito, colocando a saúde e a evidência científica médica no longo prazo. Faz pouco tempo que a gente analisa tanto isso. Então, como eu vou dizer, por exemplo, para o meu paciente que ganha um salário mínimo, trabalha 6 dias na semana, tá entendendo? Que o marido tá preso, tá certo? E ela tem 2 filhos. Como eu vou dizer pra ela que tá tudo bem? Exatamente. Que tá tudo certo, tá entendendo? Então, de maneira geral, essas partes são difíceis, né? Porque como é que eu vou explicar pro meu paciente assim, coma queijo branco, coma granola, tome leite deslactosado, tome leite semi-integral, só produtos tão difíceis, tão inacessíveis, né? Vá correr na praça, a praça é super perigosa, ela só chega às 11 horas da noite. Como é que ela vai correr na praça? É complicado. Tá entendendo? Se não tem acessibilidade a nada disso, entende? Então, tem coisas que são parte da saúde, bem-estar, exercício físico, as pessoas terem espaços públicos para poder um parque, para poder conversar, para poder tudo. Isso está dentro da saúde mental, né? Como essas pessoas vão ter saúde mental? Como eu vou promover isso se não existe nenhuma ferramenta do Estado, né? É um desafio gigantesco. Exato. Né? Nossa, Porque é um desafio pesado, né, gente? Porque tanta coisa que envolve, né? Antivax também é outro problema. Ontem mesmo eu estava sentado com a senhora, eu fiz uma visita domiciliar. Aí eu sou cearense, então o cearense, eu não consigo, nem quero apagar assim meus sotaques e tudo. Aí eu chego lá, eu digo, mulher, tu tomou as vacinas, mulher? Aí ela diz assim, não, eu tomei não, as vacinas aí, e se botar o chip? Aí eu disse, ai, meu Deus. Mulher, e teu celular é qual? Ela é tanto. Eu disse, se ele pega bem, pega não. Eu disse, vai que pega. Minha avó dizia que remédio pra doido é 2,5. Aí eu digo, vai que pega esse celular. Ela, será? Eu disse, não sei. Mas vai que pega, né não? E vai que tu escapa dessa gripe. Ela disse, não, pra dar informação pra China. Eu disse, de quê, mulher? Ai, meu Deus, gente, pois é. Ainda tem gente que fala isso. Aí você vai conversar às vezes com o paciente diz assim, tomar essa vacina não. Por quê? Todo ano tem que tomar. Eu disse, mulher, mas carnaval não tem todo ano também. Pois é. É assim, a vida é assim. Tem coisa que é todo ano, tem coisa que não é. Então a gente vai na peleja até que uma hora, na brincadeira, no avacalhamento, a pessoa diz assim, eu vou tomar essa vacina só por causa desse rapaz velho do bigode que tá me atormentando o juiz. Mas gente, essa questão anti-vax é uma parada séria. Ai, meu Deus, pois é. E aí vem... E isso tá cada vez mais sinistro, porque a gente penou pra conseguir convencer parte da nossa família pra vacinar verdade. A nossa avó na época do Covid. Nossa, teve palestra. O Alexandre teve que dar palestra. Nossa, gente. 2 horas de palestra do Alexandre para convencer nossa avó a tomar vacina. Porque, cara, o que me deixa mais, assim, pasma e abismada é a pessoa recusar a vacinar uma criança, o filho, e deixar ela ao Deus do Ará, entendeu? Porque a criança acabou, ela não tá imunizada, ela corre riscos seríssimos de pegar doenças e ser fatal. Todo mundo corre o risco. A população inteira corre o risco. Quanto menos pessoas imunizadas, vai ser pior pros anti-vax. Vai ser pior pra eles mesmo, porque eles não estarão mais protegidos, né? Nem os filhos deles, né? Esse aqui é a parada. Então eu acho assim, a escola exigir
exigir a carteira de vacinação não pode acabar nunca, gente. É uma coisa que não pode acabar. Porque tem gente já brigando com isso. Eu não sou obrigada a vacinar meu filho. Não, você tem que vacinar porque é pelo bem coletivo. E o SUS é tão maravilhoso que até nessa parte, assim, por exemplo, muitas pessoas que têm o Bolsa Família, elas vão na unidade em que elas têm que ter a criança passando em consulta. Aí o pessoal pensa, o Bolsa Família, eu recebo Bolsa Família, vou gastar nos meus dias e pronto. Não é assim não, mas o Bolsa Família, meu filho, é organizado. O Bolsa Família é o seguinte, a pessoa tem que levar a criança na escola, a pessoa tem que levar a criança nas consultas e a criança tem que tomar as vacinas. Então empurra as pessoas a fazer uma coisa legal. Aí você vai dizer assim, rapaz, tem uma fuleiragem porque tá obrigando o povo a fazer isso. Não é assim não. Por quê? Porque isso é um direito da criança. É o direito. Assim como a licença maternidade. A licença maternidade não é só pra mãe, é pra criança também. É claro. Você vê? Não. A criança precisa ser amamentada. Se deixasse, não tinha nem licença maternidade. Não tinha. Não. Não tinha, não teria. Não teria. Se deixar, a galera tira esse direito. E é um lógico. direito da criança de ser amamentada, imunizada pelo leite da mãe. Exato. E a gente faz várias campanhas. A gente faz grupo de gestante lá, aí tem um peito feito de crochê. Eu acho que o SUS todinho. Alguém vende muito esses peitos de crochê, que todo lugar que eu vou, eu vejo isso. Gente, quando eu aprendi sobre amamentação, eu aprendi num peitinho de crochê também. Esses peitinhos de crochê, gente, esse é um bom negócio, hein? Peitinhos de crochê. Aí a gente coloca o colete, né? Aí fica com o peito aqui, eu vou ensinando, a galera vai ensinando. As enfermeiras eu também faço. Planejamento familiar, quando a gente fala assim, com um grupo de gestante, vai ensinando. É lógico, gente. A pega, né? Porque a pega é um negócio que o povo acha. Primeiro que gravidez não é igual da novela, eu sempre falo isso. Gravidez é um negócio brabo, tá certo? Parto normal não tem nada de normal, né? É um negócio brabo, assim, né? Para pessoas com muito sangue nos olhos. Então ter um filho é muito sangue no olho. E dar o peito não é de novela também. Não é um negócio assim, eu já nasci sabendo dar o peito, a criança também já nasceu. É uma batalha, meu amigo, de titãs. Você sem conseguir dormir direito, ainda dar o peito, é um negócio brabo. Exato. Não, e outra coisa, essa coisa da pega é seríssima, porque eu, por exemplo, não tinha essa informação. Não existia essa informação quando eu fui mãe. Não chegou a mim, né? Eu era muito nova. Sim. Então, eu não sabia disso. Então, eu simplesmente achei, meu leite está secando. Não era porque a criança não fazia a pega correta, não estimulava a produção do leite, e aí o meu leite foi realmente diminuindo porque não tinha o estímulo certo, né? Pra fazer mais leite. Por causa da pega errada, eu não conseguia amamentar mais que 3 meses. Não, entendeu? pois é. E fez toda a diferença do mundo. E não nasce sabendo, né? Técnica de aleitamento é braba, porque assim, uma coisa é eu te ensinar, te explicar, você tá bem. Outra coisa é você com restrição de sono, você cansada pós-parto, você cansada por velho, que é pesado, que tem uma descarga hormonal, que é tudo revirando e tal. Mudou totalmente sua rotina, às vezes você tava trabalhando, parou de trabalhar, vai ficar aquele... Então não é simples. Como é multifatorial, dar o peito, você tem que estar relaxado, você tem que estar descansado. Já tem toda essa tensão em relação a isso. Essa mudança completa. Como é que vai ser fácil um negócio desse? E sem contar que não é um paraíso. Não é um paraíso, gente. glamour. Mesmo com a pega correta. E é um direito da criança, como você falou. Ali que ela vai ser alimentada de verdade. A fórmula, gente. Não é. Ela pode complementar. Pois é, ela não mas, tem. Mas os anticorpos vai passar ali. Mas eu entendo quem não aguenta. Claro. Às vezes a mãe diz assim, doutor, sem condições, eu tô perturbada aqui, tá difícil. Peraí, não pode ser 880, porque essa visão é matemática. E na saúde, 2 mais 2 é 5. Eu tenho que ter o contexto dessa pessoa. Às vezes a mãe tem 16 anos, que o namorado, que era o amor da vida dela, desapareceu, tá certo? E tá ali com a mãe em cima, poxa, colocando culpa. E ser mãe de cara já é ter muita culpa. Não tem pra onde. Vai ter muita culpa em algum momento. Então é uma carga muito grande. Meu filho, é o tempo todo. A maternidade, ela é regada a culpas. A mãe se culpa por tudo. Não tem como. Por tudo. E a mãe acompanha todo o tempo. Eu tenho pacientes que têm 80 anos e acompanha a filha, o filho de 60. É verdade, né? Vem junto com a mãe. É muito fofo isso. Aí, como eu sou saúde da família, eu atendo a mãe, a avó, né, na verdade, a mãe e a filha e a neta. Atendo todo mundo.
Olha só, gente. Mas, gente, pra gente, né, o vínculo ainda tá ali. Você se preocupa do mesmo jeito Pois quando era é. criança, você ainda vai se preocupar com seus filhos a vida inteira. Não é porque cresceu que você não vai se preocupar. Pois é, preocupação pro resto da vida, gente. A gente não acompanha os pais no médico? A gente vai levar os pais, vão acompanhar. E acompanha o filho também, Exato. mesmo que esteja barbado. Isso eu não sabia. Que legal que tem essa possibilidade da pessoa aprender sobre a amamentação, né? E nos grupos de gestantes, uma dá a dica pra outra. Mulher, tu tá usando o quê? Tá entendendo? Eu usei isso daqui. Tá entendendo? Aí tira dúvida com a gente. Do mesmo jeito de planejamento familiar. Planejamento familiar é uma lei muito legal. Porque antes ficava muito pressionado os casais a fazer a esterilização, às vezes, num momento inadequado da vida deles. Então, o que aconteceu? Foi feita uma lei que diz assim, a pessoa tem que receber uma explicação para poder decidir se esterilizar. Ou a vasectomia ou uma laqueadura. Então, hoje em dia, a pessoa passa por uma palestra. Aí tem gente que diz, mas pra que essa palestra? Eu já decidi isso daí, eu não quero mais essa palestra não. Vocês estão querendo me desconvencer? Aí eu, rapaz, calma, nós vamos fazer o seguinte. Se você não sabe todas as opções, como é que você vai escolher? Não tem como. Exato. É isso aí. Então, às vezes, a pessoa escuta e diz assim, ai, tem esse DIU com hormônio, menino, eu não tava sabendo disso não. Pronto, tá entendendo? Às vezes descobre um outro método anticonceptivo, às vezes descobre que nem podia estar tomando esse que tomava, tá entendendo? Então, isso é excelente porque cria na pessoa uma opção de verdade. E o SUS faz laqueadura e esterilização, hoje em dia, por exemplo, sem mais a necessidade da assinatura do parceiro. Antigamente, o parceiro tinha que assinar, né? Gente, que isso? Tinha que assinar pra fazer? Tinha que assinar. Deve fazer uns 7 anos atrás, aproximadamente, assim. Meu Deus, gente, que loucura. Nossa, que doideira, né? Quer dizer, Pra fazer esterilização? a mulher não quer mais ter filho, nada, mas o cara ainda quer e não assina, então não pode. Gente, que loucura. Graças a Deus agora já mudou, né? Porque a mulher que fica em casa cuidando, né? O cara lá no bem bom, saindo pra tomar a cervejinha dele, não sei o quê. Gente, que loucura. Agora, essa coisa é engraçado, né? Porque você vê, no Brasil a gente tem uma cultura de amamentação muito maior que aqui nos Estados Unidos, né? Aqui a taxa, né, de pessoas que amamentam é muito baixa, mas aí você vê como é uma coisa estrutural e do sistema, né? Aqui não tem licença maternidade obrigatória e paga, tem. né? E é por isso que a pessoa é pressionada. A não ter que dar o peito. Como é que você vai dar o peito desse jeito? Não dá, elas não dão aqui, elas não E amamentam. aí, você não tem ideia, olha só como é. Várias marcas aqui famosas de empresas de fórmula de bebê, elas fazem lobby com o governo, quer dizer, elas, né, são muito poderosas, né? Então elas fazem lobby com o governo para pressionar os governos a não instituir isso, entendeu? Essa licença maternidade paga, para poder continuar vendendo as fórmulas. Então, porque a mulher não para de trabalhar, ela tem filho, 2 dias depois ela tá lá. Ela não, entendeu? Não tem licença. Então, é isso. E aí tem um lobby dos fabricantes das fórmulas para que isso se mantenha assim, né? Para que o governo não faça, não legisle sobre isso, né? Criando leis para licença, porque eles querem manter isso para vender mais fórmula. Olha só como é perverso, né? É muito sinistro. Eu tenho uma amiga que a mãe não amamentou e ela só soube agora. Hoje em dia, assim, tipo, ela... Não amamentei porque eu não quis. Tem fórmula, pra que amamentar? Porque essa foi a cultura de não, a fórmula é melhor. Eles falam que é melhor. Engorda. Aí eu quero saber quais são os anticorpos que vão ser passados no leite. Não tem anticorpos vivos na fórmula. Não tem. E é um momento, né? É um momento único do bebê com a mãe, não é só alimentação. Quando vai deixar de amamentar, é outro processo de luto que a gente estava falando. De maneira geral, deixar de amamentar também é um processo de luto, que a mãe deixa de ter que dar amamentar, porque não é só leite, não é só alimentação. É um momento de carinho, é um momento que a criança sabe que a mãe tá ali, que ela pode dormir, que ela não vai sair, não vai ter... porque ela tá grudada, pele com pele, né? Então, também tem esse momento que às vezes se perde. Então, na atenção primária, a gente estimula bastante isso. Estimula o parto normal, explica por quê. Porque às vezes o paciente diz assim, não quero dar parto cesárea porque é mais caro, né? Aí a gente vai, não, rapaz, é porque vai ter uma melhora, vai ter uma recuperação melhor. Dar o peito também ajuda a recuperar melhor do puerpério, né? Então tem todos uma gama de benefício, né? Às vezes o que mais pode acontecer de errado é a mulher encontrar um médico que faça violência obstétrica do que o próprio parto. Às vezes um parto dentro de um carro é melhor do que um parto com violência obstétrica. Então, o SUS também tem diretrizes para lutar contra o parto com violência, né? Que é
caderno sobre humanização de parto, cada vez mais, tem a rede Cegônia. Então, cada vez mais o SUS também empurra para esse lado. Porque se fosse só por uma visão de lucro, não ia ter isso. Como é que vai ser humanizado? Não, eu que detenho o poder, eu que te digo como vai ser e o seu parto vai ser assim. O SUS é a maior revolução na história da saúde brasileira. E se não for mundial? Eu passei a dar muito mais valor ao Brasil quando eu saí do Brasil. Porque a gente fica achando que o Brasil é cheio de problema e que o resto do mundo é perfeito. E aí quando você sai, vai pra longe, você vê, meu Deus, aqui que é um absurdo, gente. Aqui é um absurdo. Que não existe saúde pública, gente. A pessoa não tem dinheiro pra pagar, ela morre. Ela não tem chance. Eu escutei muito na época do Faustão, né, que os órgãos é a torta à direita, né? E que só rico consegue. E eu tenho alguns pacientes que já conseguiram transplante, né? E os meus pacientes ficavam indignados. Mas porque eles começavam a dizer, gente, mas eu não tenho um centavo, como é que eu consegui? E eles mesmos defendiam o SUS, né? Eles diziam, pô, eu tô fazendo hemodiálise, eu consegui o rins, como eu consegui isso? Se eu não roubo, nem faço nada. Meu Deus. Então, tipo, tantas coisas assim, a gente consegue transplante para paciente que não tem nenhum dinheiro, não tem carro, não tem casa, não tem nada, e o cara consegue transplante de rins. E o SUS é referência mundial em transplante de órgãos, gente. Sim. Referência mundial. Eu tinha uma amiga, ela já faleceu, que ela passou mal na China, foi atendida lá e os chineses elogiaram muito a questão do transplante de órgão no Brasil, que é referência pra eles, pro mundo inteiro, inclusive. Só a gente mesmo, é a gente que fala mal. Quando qualquer outro lugar de fora, o povo fala bem. É verdade. Pois é. Eu passei a dar um valor imenso, e como você mora num lugar que não tem saúde pública, você vê que horror que é. É um horror, gente. Exato. É um horror, cada um por si. Ainda estão querendo acabar com os planos de saúde Eu vi. populares. Agora vai aumentar 100% para a maioria das pessoas. O ministro da Saúde daí disse que o autismo e a vacina são um maluco sem precedente, bicho. Não, gente, olha... É uma vergonha, Sem gente. precedente, é uma Quando coisa, a gente uma vergonha. quando a gente tá de longe, tudo parece perfeito. Por isso que o Brasil acha que o mundo inteiro é perfeito, só ele tem problemas. Porque você tá vivendo os problemas de onde você mora. Mas se você vai pra outro lugar, você vê que tem problemas piores ainda, entendeu? Que o SUS ganha cada vez mais força, abranja cada vez lugares mais longínquos do Brasil, entendeu? E que esteja mais equipado, mais preparado. Isso é gente que tem que lutar por isso. Exato. O SUS é a maior revolução na história da saúde brasileira. E se não for mundial? A saúde é um negócio tão gigante, tão fora. Eu atendo todo mundo. Então eu acabo atendendo qualquer pessoa, não sei. Eu prefiro não saber. Se o cara tem envolvimento com isso, com aquilo, não importa. Mas às vezes eu tô andando por lá e a galera diz assim, ô doutor, como é que tá? Aí eu vejo que o cara tá armado. Aí eu dá logo um desespero, que eu morro de medo disso. E aí o cara fala, o senhor atende meu filho, atende meu pai, atende meu tio. Eu, ai, meu Deus do céu. Nossa, pois é, né? Pois é, mas são pessoas também que, né, a gente não tem como julgar, né? Exato. Pessoas que nasceram na miséria, que não têm oportunidade. É complicado, gente. Não tem como julgar. É outro contexto, é outro contexto. Ali, a visão da pessoa é outra, completamente diferente. Hoje eu entendo muito mais, assim. Eu tinha uma visão muito diferente sobre cotas. Hoje eu tenho uma visão absurdamente diferente sobre cotas, sobre Bolsa Família. Absurdamente diferente, porque é muito diferente a pessoa nascer num quarto minúsculo, ter 3, 4 irmãos, tá certo? Não ter o que comer e não ter referência nenhuma. Não, e a pessoa achar que essa pessoa vai ter a mesma oportunidade que o outro. Jamais. Outro dia eu vi um muita vídeo miopia, de uma né? menina norueguesa ou dinamarquesa. E ela falando, eu não sei o que os brasileiros ficam tão inconformados, tão indignados de ajuda do governo à população. Ela, do se Bolsa no meu Família. país a gente recebe ajuda de tudo. Todo mundo. Ela falando, né? Ela, então por que o Brasil fica tão revoltado do governo tentar ajudar a população? Se nos países que as pessoas adoram falar que são perfeitos, os países, sei lá, tipo, Dinamarca, Noruega, não sei mais, Suécia, Suíça, sei lá, são países que as pessoas recebem auxílios do governo o tempo todo, em várias áreas. É assistencial também. Mas não adianta, porque isso é uma coisa que, política mesmo, incutindo. É porque quem tem dinheiro dorme numa boa cama, come de uma boa comida, acha que direito é privilégio. E não é, é direito. A
As pessoas têm que ter direito a comer. E se você for pensar friamente, eu quero pensar friamente, não vou pensar humanistamente, friamente. O cara que tem diabetes, pressão alta, se ele não tomar um remédio, com 40 anos ele tem um AVC, ele não trabalha mais, ele perde de ser produtiva. Friamente. Uma criança que tem TDAH e tem autismo, que não foi tratada quando cedo, ela vai ficar dependente da mãe. Ela não vai ser uma pessoa produtiva. Quer pensar friamente? Mas, humanistamente, é uma mãe que ficou sobrecarregada porque tem um filho com TEA, um cara de 40 anos que infartou, que teve um AVC, mas que é o pai de alguém, é o amor da vida de alguém. Então, de uma maneira fria, até nisso se perde, porque muita gente quer colocar matematicamente. Tá bom, matematicamente também é falho. A gente sai no prejuízo como nação. Mas, humanistamente, alguém que deixa uma criança morrer de diarreia, de sarampo, é uma sociedade falha, que deixa suas crianças morrerem por doenças que dá pra evitar. Quebrada. Tá entendendo? Ai, não, o cara que mora na rua não tinha que ter direito à saúde. A condição de morar na rua, ela é mudável. Ele pode, daqui a 2, 3 anos, é um momento só da vida dele. Com certeza. E ele não pode ser condenado a não ter saúde por conta disso. Porque ele já tá na pior fase da vida dele. A gente vai pisar ou vai dar a mão? Ô, gente, eu nunca mais me esqueço, né, Agatha? Já contou essa história. Que uma vez a gente recebeu um carregamento de livros enorme da Nerd Store e chegou de madrugada. E aí o cara virou pra gente e falou assim, cadê a empilhadeira pra tirar todos os pallets de livro daqui? Eu falei, não, eu achei que o senhor vinha em fazer a entrega completa. Ele, não, eu não tenho a empilhadeira. Vocês que tem que ter empilhadeira pra tirar os livros, os pallets de livros do coisa. Aí eu falei, não, mas gente, a gente não tem isso. Era só eu e minha irmã. Na época a gente trabalhava só eu e ela. A gente entrou em pânico. Aí ele falou, então eu vou voltar pra São Paulo com todo o carregamento. Eu falei, não, moço, você não pode voltar porque a gente tem que começar a fazer as entregas amanhã. Se as pessoas pagaram já pra esses livros, já estão pagos. A gente desesperado. Sabe quem que ajudou a gente a levar tudo, tirar do caminhão? 5.000 livros. Foram os moradores de rua que estavam próximos ao nosso escritório. A gente pediu ajuda pra eles. E eles vieram, e foram, os caras não negaram esforço. Eles foram lá, trabalharam sem reclamar, ajudaram a gente pra caramba. E assim, eles não tinham obrigação nenhuma de ajudar a gente. A gente pediu ajuda, e a gente falou que ia dar um dinheiro, óbvio. E eles foram no maior boa vontade, não reclamaram no momento, não foram os amores, Agatha? Levaram as coisas lá dentro do nosso escritório pra gente. Depois daquele dia, toda vez que eu passava na rua, eu falava com eles. E aí, meu querido, como é que tá? Não sei o quê. Sabe? São pessoas que a gente tava conversando, ele foi parar, a gente perguntou como é que você foi parar aqui na rua, não sei o quê. Um foi por causa da bebida, entendeu? Foi por causa do alcoolismo. É sempre algum problema que o cara já vem... Imagina a vida dessa pessoa, entendeu? Como não foi pra ela terminar a vida afogada, né, e perdida por uma doença, que o alcoolismo é uma doença. Exato. Capos AD. Então não é olhar pra essa pessoa e achar que ela não vale nada. Porque ela tem valor e ela pode sair dali. Essa é uma visão que é muito colocada pra gente. Pessoa moradora de rua, pacientes do CAPS são todos violentos. Às vezes a gente diz assim, fulano de tal cometeu um crime, já ele vem com um laudo. Porque a gente tem essa percepção que são pessoas violentas, né? E não são. Não são não. A gente tem uma amiga que trabalha no CAPS, ela fala, violento é quem tá de fora. Ela falou, dentro do CAPS é só amor. Ela sempre fala. Que os pacientes dela são maravilhosos. Exato. Eu tenho um paciente que ele é muito engraçado. Ele vem sempre e ele tem esquizofrenia. E aí ele nunca quer conversar dentro do consultório e quando ele tá muito mal, sou eu que levo ele. Ele aparece por lá e começa a falar umas coisas delirantes e a gente vai junto, eu vou junto com ele até dentro do CAPS, porque minha unidade tem um CAPS nos fundos. Pra ele tomar a medicação e pra poder voltar ao normal, né? Normal, entre aspas, gigantescos, né? Ele sair daquele sofrimento mental. E aí, às vezes ele chega e começa a falar isso. E as outras pessoas que estão passando fora ficam chocadas, né? Hoje ele tava falando que eu joguei futebol e que a gente jogou na seleção do Senegal e que ele era lateral e eu também era lateral. E aí eu vou, sem discordar de nada, vou conversando e tal. E aí eu fico pensando, isso é nada. Isso é bobagem. Todo mundo sabe que isso é mentira. Que isso, pra nós, é fora da realidade. Pra ele não é. Que mal custa. Olha que mal ele tá fazendo. Nenhum. E ele foi conversando, delirando, e a gente foi rindo. E uma hora ele falou assim, eu tô muito ruim, né? Aí eu disse, não, mas a gente vai no CAPS aqui, a gente vai tomar uns remédios, você vai melhorar. Aí ele disse, eu não tava aguentando mais, não sei como é que você aguenta. Aí a gente foi junto, ele foi lá tomar medicação. Então, até nisso é maravilhoso, sabe? Quanto mais o SUS crescer, cresce também a capacidade da gente ter bem-estar, sabe? Não só
sobreviver, né? Ter um bem-estar mesmo. O SUS é a maior revolução na história da saúde brasileira. E se não for mundial? Eu queria saber o que a gente pode fazer, o que cada pessoa pode fazer para melhorar e ajudar o SUS, né? Maravilha. O grande ponto que eu acho é votar em pessoas que falam em política de saúde. Outra coisa é, toda pessoa que mora no Brasil tem um postinho perto da sua casa. Por ter um postinho perto da sua casa, você pode, tá certo, se candidatar a conselho de saúde. Cada postinho vai ter o seu conselho de saúde. Nesse conselho de saúde vai ter uma parte que é representada pelos funcionários, representada pela gestão e outra que é representada pela população. Olha aí, que importante. Eles fazem encontros por todo o Brasil. Vão fazer encontros municipais, regionais, estaduais, tá certo? Até virar o nacional. Dentro disso, se criam delegações que vão criar demandas, tá certo? E questionamentos. E o SUS tem que responder isso, entende? Por exemplo, tá faltando atendimento indígena especializado para tal coisa. Então o SUS tem que dar uma resposta para essas questões. Então participar da participação popular, que é um espaço que tem dentro do SUS, né? O SUS tem essa participação popular que é super interessante, ou seja, a gente não é só paciente, porque eu também vou ser paciente do SUS em algum momento. A gente tem como intervir dessa maneira, participando desses conselhos populares para poder intervir e pedir mudanças, por exemplo, que você quer para sua área, para sua região. Olha aí, gente. Ai, muito legal. Não fazia ideia. Tá vendo? Toda a gente vai aprendendo, tá vendo? Toda vez que a gente grava um programa de utilidade pública, a gente aprende um monte. Aprende. E eu vou dizer, tomem vacina, façam mamografia, mulheres, homens, vão para sua prevenção, Novembro Azul, seu postinho aí perto da sua casa tem Novembro Azul. Ah, mas eu não tenho 40, 50 anos de idade, mas você tem um tio, você tem um vô que é preconceituoso, que tem medo danado de médico. Aí fala pra ele, tio, vai, pelo amor de Deus, vai fazer um check-up. Ah, mas eu não quero dar próstata não. Vai lá fazer um examezinho, vai lá ver como é que tá. Às vezes não precisa fazer nem o exame do toque, só o exame de sangue já tá tudo certo. Exato. Então, vá fazer esses seus check-ups. Crianças, adultos, tomem vacina, tá certo? E o SUS é para todos. Tem consultório rua para pessoas que estão em condições de rua. Ai, doutor, eu acho que não é para mim. Vá lá, tá certo? Fale com a assistente social se você acontecer alguma coisa. Pessoas trans têm o direito de ser chamada pelo nome social. Quando mudar no certificado, tem o direito de estar o nome que está lá no seu documento. Não quero ser chamada assim, quero ser... Fale, reclame, você tem o direito. Na sua receita vai sair lá bonitinho. Olha aí que maravilha, gente. Pedro. Vai ter um final de ano e eu vou te mandar as fotos do final de ano das minhas pacientes. Manda queremos sim. ver. E a gente coloca tudo que você agradeceu nesse ano. E a primeira vez que eu participei dessa atividade são senhoras mais de 60 anos de idade dentro da comunidade, né? A maioria lá são mulheres, ou são mulheres negras, ou então são mulheres PCDs, abandonadas, são marginalizadas. Mulheres que às vezes teve câncer de mama e o marido abandonou, deixou. Nesse grupo assim heterogêneo que vai mudando a cada ano, a gente faz no final do ano um bilhetinho que você coloca o que é que você quer agradecer desse ano. E eu pensando em 1000 coisas, muitas vezes supérfluas, a galera vem agradecer. Obrigado, que o meu curativo tá indo muito bem esse ano e próximo ano provavelmente vai fechar essa ferida que eu tenho no pé. Olha aí, tá vendo, gente? Eu tô muito feliz que meus remédios deram certo e minha pressão agora tá controlada. Pra você ver. Então você fica, nossa, aí a gente sai, dança um forrozinho lá, come uma coisa que tem as comidas, come e bebes. É, você vê, meu? Olha essa festinha aí. Essa festinha do forró. Festinha do amor, do forró. Festinha toda no amor. Tudo no amor. Por mais médicos assim, alegres que nem você e com este bigode maravilhoso. Bigode que dá inveja, que faz aquela voltinha, que delícia. Foi ótimo, programa de utilidade pública, meu amor. Foi muito bom te conhecer, Pedro. Ainda bem, olha aí, que você tava naquele dia lá, hein? Se você não tivesse naquele dia, a gente não teria te conhecido. Exato. Não estaríamos gravando aqui. Obrigada por estar aqui com a gente, meu amor, neste caneca delicioso. Eu queria agradecer muito vocês. Eu agradeci lá no dia, mas eu queria agradecer muito vocês, viu? Vocês fizeram muito parte da minha vida durante toda a minha formação e mudaram muito a minha cabeça. Eu fui mudando, né? Porque eu tenho 39 anos. Eu nasci no congresso, né? Minha mãe estava grávida quando fui para esses congressos do SUS. Então eu tenho quase a idade do SUS. E ver vocês mudarem de opinião, mudarem de construindo e amadurecendo e mudando, me ajudaram também, sabe? Ah, que bom. E
eu sou muito feliz e muito grato. Eu sempre acompanhei vocês e adorava a Portuguesa e a Senhora Jovem Nerd lá no começo. E nossa, teve momentos aqui que eu pensei, caraca, eu tô escutando um podcast. Eu pensei que eu tava de fora e eu tava aqui, nossa, que legal, eu tô escutando. Hoje você é convidado. Hoje você foi o protagonista. É. E vocês são maravilhosas e vocês mudam muito fazendo tudo isso. Vocês têm muita coragem. Obrigado por ter essa coragem. Obrigado por fazer isso. Ter um podcast que fala sobre temas tão sublimes, tão necessários, tão sensíveis, tão delicados, mas com tanto respeito. Obrigado, porque as pessoas precisam mesmo mais disso. Mais de amor, mais de canecas de mamicas, mais de meu bem. Nossa, maravilhoso. Canecas do amor. É isso. Nós que temos que te agradecer por esse trabalho maravilhoso que Pois você é, faz. Pedro. Muito você obrigada que tá aí mesmo. na linha de frente, meu amor. Exatamente. Você que é o verdadeiro herói que faz tudo, entendeu? Funcionar. Que faz acontecer. Cada pecinha. Porque na vida, gente, na vida real, não existe um protagonista. Na vida real não existe o personagem principal. Existe um monte de gente anônima verdade. que tá todo dia lá, entendeu? Exato. Ralando na linha de frente e que não é o personagem principal de nada. Exato, faz parte de um coletivo. De um que faz a coletivo. máquina funcionar, né? Cada um é uma peça importante. Exato. E você é uma peça importante, Pedro. Você é importantíssimo. Muito obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Nossa, eu que agradeço. Encantada mesmo com o seu trabalho, com a sua paixão, com o amor que você tem pelo que faz, que isso faz toda a diferença. Pois é, por mais Pedros, médicos Pedros, Por mais Pedros pelo mundo, pelo Brasil. com essa simpatia. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.